Dominó errado e máscaras inconvenientes é o tema que a gente traz para o culto de hoje, para o sermão baseado em 1 Samuel, capítulo de número 17, mas eu quero ler os versos 38 e 40. Saul deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: "Não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado." Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Esta história, bastante conhecida, está registrada, como eu disse, nos 58 versículos do capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Relata o texto que, naqueles dias, o exército de Israel estava reunido em Socó, onde planejavam uma guerra contra os filisteus. Uma única pessoa do exército filisteu, chamado Golias, apareceu e o exército israelense se amedrontou, pois era um gigante com quase 3 metros de altura e queria uma única pessoa do exército de Israel para enfrentá-lo. Após vários dias de medo, vergonha e humilhação, surge Davi, que foi ao acampamento, a mando do seu pai, levar comida e ver como que estavam os seus irmãos. Davi decide enfrentar Golias para colocar fim àquela onda de medo que pairava sobre o acampamento. Saul lhe empresta sua armadura para que pudesse lutar contra Golias. Porém, acostumado a ser ele mesmo, Davi, não se sentiu confortável com aquilo. Ele se sente desconfortável com a tentativa de ser outra pessoa e decide tirar a armadura e seus acessórios, e aquele Davi que pastoreava ovelhas, as protegendo de urso e leões, os matando com as próprias mãos, se necessário fosse, era o Davi que estava ali para enfrentar Golias, o Davi verdadeiro, sem roupas de terceiro, sem máscaras. As máscaras têm um duplo significado. Culturalmente, são reconhecidas como um artefato de utilização para festas, espetáculos e divertimentos afins, além da representação simbólica nas tribos. Na psicologia, que é o sentido que utilizaremos neste sermão, estão associadas à pessoa quanto à construção de uma identidade, personalidade ou forma como se a pessoa apresenta ao mundo. Neste sentido, surge a questão da pessoa no dia a dia, nos relacionamentos com as demais pessoas de todos os tipos, teimosas, orgulhosas, prepotentes, sensíveis, fracas, com os mais diversos tipos de energia. Surge então a necessidade de sobrevivência, de assumir identidades, manipular e se defender, adaptar-se ao real e disfarçar a verdade. A máscara é a verdade disfarçada, em que a pessoa se fortalece e enfrenta a vida, problemas, fraquezas, tristezas, julgamentos, incertezas, derrotas.
é a manipulação do que for conveniente para a sobrevivência e bem-estar da pessoa e daquelas que estão à sua volta ou depende dela. A máscara possibilita a nossa sobrevivência e a adaptação ao meio, contribui nas relações de convívio, facilitando a relação diária. Seu uso é inevitável e a questão é não perder de vista a própria personalidade, a pessoalidade, ou seja, da mesma forma que é colocada, a máscara deve ser retirada, porque o seu uso, na verdade, deve corresponder a momentos precisos e necessários, e não continuamente. E não deve, portanto, a máscara substituir a existência maior, de forma que tome conta do próprio eu, da própria pessoa. Aí, chamo à baila Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa, Pietro Natan, e em seu poema Tabacaria, datado de 1928, definiu com propriedade o assunto. Fiz de mim o que não soube, o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Nesse trecho do seu poema, Fernando Pessoa fala sobre a vida de uma pessoa que deixou o tempo passar e não tomou as rédeas do seu destino. Poderia ter feito diferente, mas a pessoa foi aceitando ser vestida pelas outras pessoas, e quando se olhou no espelho, irmã Francisca, sentiu a angústia de ter envelhecido. O tempo passou, a pessoa nem viu. Vestimos máscaras e interpretamos personagens, uma infinita delas: executivas, professoras, estudantes, mães, filhas, patroas, trabalhadoras, religiosas. O tempo vai passando e no dia que resolvemos tirar as máscaras, como escrito no poema, corremos o risco de perceber que já envelhecemos, que pouco ou nenhum tempo resta para vivermos e sermos nós mesmas, sermos felizes. A palavra de Deus para nós, com tudo isso, diz respeito à nossa vida real, para não perdermos a esperança e acreditarmos que é possível fazer diferente, quebrar esse ciclo vicioso e sair em busca de ser a gente mesma e não outra pessoa. Se nos vestindo a nós mesmas já temos boa chance de usar a armadura, o dominó errado, imagine quando a gente permite que outras pessoas ou o próprio destino o faça, cada uma com o seu motivo. Tem pessoas que deixam se vestir, ou o destino vestir ela, por quê? Para agradar a família, agradar as pessoas da igreja, ser aceita pela sociedade, tem necessidade de pagar as contas, medo de se arriscar, de se sentir uma pessoa perdedora e assim por diante. Tem N motivos. Nenhuma de nós fomos feitas imagem e semelhança de Deus para viver uma vida como aquelas pessoas lá no acampamento, humilhadas, envergonhadas, amedrontadas por Golias, vivendo por viver, empurrando a vida com a barriga, sem conhecer a plenitude da graça de Deus por meio da plenitude da vida, sem brilho nos olhos, sem motivação e sem ao menos a necessidade da presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar dizendo para você:
fazendo uma pergunta para você. Você quer vencer as dificuldades que a vida lhe apresenta? Não permita que vistam em você máscaras inconvenientes e dominó errado. Não adianta você pegar a armadura do outro, se permitir que o outro venha e coloque uma vestimenta, a armadura, a forma, a vida da outra pessoa, porque a experiência precisa ser pessoal. Não use as máscaras que a vida exige de forma tão prolongada que elas se tornem o seu próprio eu. Seja você mesma, seja autêntica. Nada é mais precioso na vida de qualquer outra pessoa. Por mais bonito que seja, por mais valioso que seja, não é mais precioso do que aquilo que você dispõe em tuas mãos, o talento, aquilo que Deus lhe entregou nas mãos. É o que vemos na vida de Davi. A armadura do Saul parecia assim algo fantástico que traria a irmã Francisca a vitória sobre Golias. Mas quando Davi coloca aquilo, ele fala: eu não consigo nem andar com isso, eu vou morrer ali naquele deserto, nessa batalha, porque essa roupa, isso não sou eu. E aí ele tira tudo aquilo e diz: não, eu vou enfrentar do jeito que eu sempre fiz, do jeito que Deus sempre me usou, com aquilo que Deus me deu, aquilo que eu tenho nas mãos. E ele, com uma funda e com a pedra, venceu aquele homem preparado para a guerra, um guerreiro que todos temiam, não é? Chegava diante de um exército, desafiava e todo mundo ficava com as pernas bambas. O Davi foi lá e venceu com aquilo que ele tinha nas mãos. O que Deus entregou nas tuas mãos, valorize a sua vida, não é? Valorize o talento que você recebeu de Deus e não viva essa vida fracassada, humilhada, essa vida medrosa, mas viva uma vida cheia do poder da graça do Senhor nosso Deus, porque o Espírito do Senhor está próximo de você, dentro de você, para te dar a vitória.